Lucas. Que a doce paz do Senhor seja contigo. Amém? Se você precisar sair um pouquinho, enquanto eu me ajeito aqui, dá uma corridinha ali embaixo, porque nós temos coisas preciosas para discutirmos nesta hora que nos falta. Toma aí vosso assento, meu irmão. Nós vamos dar prosseguimento aqui. Ficou reservado para esta manhã a fala sobre estágios da deslealdade. Este é um assunto que foi elaborado em primeiro plano pelo pastor Doug Everett, e a visão que ele tem sobre lealdade e deslealdade é uma visão 100% bíblica, sem a nuvem da religiosidade, da hipocrisia ou da dissimulação. E quando eu li o livro pela primeira vez, eu amei o tema. E aí, essa é a terceira vez que estamos falando sobre isso, porque se faz necessário e urgente que a nossa liderança possa compreender que nós temos um caminho de excelência a ser trilhado, que é o caminho da lealdade. Sem sermos leais a Deus, à família, ao ministério, nós vamos apenas, na realidade, perder o nosso tempo. Não vamos viver outras coisas e não vamos ter o resultado daquilo que eventualmente fizemos. Vamos ver onde é que está escrito isso? Vamos? Então abre a tua Bíblia aí. Lucas, capítulo 13. E eu vou deixar o comentário maior para o final da minha fala. Lucas 13, 25 e 27. Achou? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde vens. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Sabe para quem é essa palavra aqui? Para um ex-líder, um ex-pastor, um ex-dirigente de departamento.
É isso. Essa palavra aqui é para mim hoje. Aqui Jesus está dando respostas para aqueles que estiveram no seu reino, tiveram a oportunidade, tiveram o chamado, tiveram a confiança, tiveram os meios de realizar e simplesmente negligenciaram através de uma vida de engano, através de uma vida dissimulada, através de uma vida de rebeldia. E quando chegou o momento, a resposta foi dada. Mas para isso aqui acontecer, existe um caminho, os estágios da deslealdade. Nós vamos tentar cobrir o primeiro estágio, o espírito independente, o segundo, a ofensa, o terceiro estágio, a passividade, o quarto estágio, crítico, o quinto estágio, o político, o sexto, o engano, o sétimo estágio, a rebeldia escancarada e o oitavo e último estágio, a pena de morte. São assuntos profundos. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar atentamente, abrindo seu coração, para que você possa acompanhar, irmãos, de perto aquilo que nós vamos aqui discutir. O estágio da liberdade, da deslealdade. O desleal, ontem eu usei essa frase, vou repetir agora. O desleal ativa um processo do qual é a matéria-prima. Ele é a matéria que sofrerá a mutação. Ele entra num processo, e nós vamos ver aqui alguns estágios, né, como falei. E qual é a intenção de Deus para esta manhã com a minha fala? Não é te julgar, não é te apontar, não é te discriminar, não é determinar um julgamento sobre o seu comportamento, mas é adverti-lo, chamar atenção, mostrar os caminhos que se pode escolher ou não, porque o resultado da nossa vida é a somatória das nossas escolhas. E nós podemos escolher, sim, servir o Senhor com excelência e rejeitar as demais coisas. Podemos, sim. O primeiro estágio da deslealdade é o espírito independente. Aparentemente, esse espírito quem entra nesse estágio começa a alimentar esse sentimento, rejeitando o banquete, rejeitando a comida. O profeta Ezequiel, lá em 2:8-9, ele afirma que o rebelde não come, os rebeldes não comem. Este comer aqui é participar. Eles não querem
porque eles têm um sentimento de que não precisam, porque são independentes. E aí, esta comida aqui é a participação da palavra, mas ele usa, né, uma linguagem de figura, e eles dizem que estes que não comem, lhes falta o entendimento. Isso é bíblico, né? Aonde Provérbios diz que aonde falta a profecia, que não é a verbalizada, é a ministrada, que esta profecia é a palavra, falta o entendimento. Foi o que o profeta Ezequiel disse aqui. Aquele que tem o sentimento da independência, ele não participa. Mas a Bíblia diz que os leais, os fiéis, se fartam do pão que é a palavra. Eu estou vendo aqui uma multidão, né, de fiéis que querem a palavra, que estão buscando isso, que querem a excelência. O espírito independente é sutil, mas ele retrata a deslealdade. Entretanto, irmãos, não é aceitável autonomia individual dentro da equipe ministerial. Não é possível isso. Nós somos uma equipe, há um comando estabelecido. E a autonomia dentro desta equipe não é aceitável. As regras da organização não lhe diz respeito. E sabe como é que o independente age de forma sutil? É assim, o pastor conclama jejum na quinta-feira. Ele olha para o pastor e diz, eu vou fazer na sexta. Porque quinta eu tenho compromisso. O pastor marca uma reunião para sábado. Ele no seu coração, ele diz, pensa que eu vou. Sábado eu tenho compromisso. Ele nem falou comigo para marcar essa reunião. Não vou. E a cada situação ele vai colocando um impedimento. O pastor precisa de um substituto para uma agenda, que ele não pode ir, chocou, apareceu outro. Ele chama o pastor auxiliar, o Celso Batistotti. Ele chamou lá, o telefone bate, o pastor diz, meu companheiro, eu preciso que você vá lá em São João do Taperiú me representar. E na hora ele diz, pastor, o senhor sabe que eu não gosto de dirigir à noite. Eu não posso ir. Espírito de independência. Ele nunca está à disposição da sua liderança. Ele está, mas não faz parte. Ele tem um número lá de pastor auxiliar, tem uma carteirinha de presbítero, diácono, de departamento, mas ele não está embaixo do guarda-chuva de autoridade espiritual da sua liderança, porque ele é independente, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer. Ninguém manda nele. Ele não consegue caminhar de mão dada. Mas a sua sutileza é de tal forma que ele continua ali, a cara de pau, está no meio de todo mundo, está ali. Vamos lá, aguentando aí, irmão, isso aqui é só o começo. Aguenta aí que hoje tem bastante. Nós fizemos parte, amados, de uma denominação, de uma equipe. Eu e você não somos independentes. Se estiver agindo assim, saiba de uma coisa, você está dentro do processo da deslealdade. Você está aceitando uma mutação que começou em você. Fuja daí, saia desse estágio. Bote o pé no freio, dá a marcha ré, reconsidere a sua posição.
Vá buscar em Deus a misericórdia suficiente para afastar este demônio da independência que está agindo. E aqui nós temos alguns exemplos. Eu não tenho tempo, irmãos, para a gente caminhar de forma mais profunda, mas nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou citar rapidamente Joabe, lá de 2 Samuel 3:20, o independente general Joabe, que assassinou Abner. Davi tinha pedido para não toquem nele, eu preciso fazer a paz com ele. Depois de as águas agitadas do reino, Davi chamou Abner e lhe fez um banquete e promoveu a paz entre ele e Abner. E o que aconteceu? Joabe estava por ali e começou a reclamar. Isso é coisa que se faça? Esse camarada até agora nos criticou, nos judiou, trabalhou contra nós, matou alguns dos nossos, e agora esse rei aí vai faz banquete, que está aí comendo e bebendo vinho de excelência com ele. E o coração de Joabe se fechou. E a Bíblia diz que quando o rei despediu Abner, Joabe mandou os seus capangas atrás e trouxe de volta o Abner e encilado o matou. Espírito independente. Davi, o rei, o pastor Cício, está levando a igreja numa direção, mas alguns de espírito com demônios da independência querem fazer ao contrário. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é o lugar sagrado. Vem cá. Não vai te encher, tá? Pastor Cício não está aqui, então você é o líder do departamento de teologia. Está aqui, isso. Aqui é o pastor. Vem cá, segundo, vem cá. O segundo é teologia. O Fabrício. Uma satisfação enorme vê-lo aqui, que ele foi meu aluno. Ele teve coragem de sentar na minha frente para ouvir algumas coisas. O Fabrício, eu vou usar ele como rebelde. O Fabrício está aqui no lugar sagrado, mas ele não está de parceria com esse aqui. A autoridade está sobre esse. É ele quem tem o guarda-chuva. Mesmo no lugar sagrado, se ele não estiver embaixo do guarda-chuva, bem coladinho aqui, estiver abraçado com a sua liderança, ele poderá estar cavando a sua própria sepultura, mesmo aqui. Porque isto é um processo. Isto é um processo que nos leva à perfeição, à vitória ou à derrota e à morte. Esta rebeldia da qual, irmãos, nós estamos falando, esses estágios, eles não estão se desenrolando fora, eles se desenrolam aqui, no campo do sagrado. É aqui dentro. É aqui que o pastor tem a maior oposição. É aqui que o pastor sente o peso da traição. É aqui dentro que o pastor geme, chora e derrama as suas lágrimas. É aqui com aqueles que estão com ele no campo do sagrado. E nós precisamos entender isso. Nós somos uma equipe. Somos uma equipe. E esta equipe, ela precisa estar no campo da excelência. Absalão foi outro que foi morto. Merecia
sabe-se lá, ele plantou, ele colheu. Mas não deveria ser pela mão do general Joabe. Mas foi ele quem fez. E Davi, meu amigo, expressamente chamou os 3 generais e disse: por amor de mim, não toquem na vida do meu filho Absalão. Sabe aquela situação que o pastor aqui no campo do sagrado chama você e diz: amigo, eu preciso disso, disso e daquilo. Eu estou clamando a Deus por isso, isso e aquilo. E convido você a participar desse sentimento. E você sai, vira as costas e diz: que Absalão não se atreva, que eu vou pegar ele. Mas a ordem foi ao contrário, o pedido foi ao contrário: não toque, por amor a mim. Espírito de independência. Não acha dessa forma, irmão. Se, conforme nós formos falando aqui, você vai identificando aí, né? Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Nós sermos ministrados, né? Que vem aqui passar aguinha de açúcar em você, isso não é o caso. Seria perca de tempo. Nós temos que ser confrontados. E a palavra é para isso, para nos confrontar. O espírito independente faz parte do processo da deslealdade. Abra lá Romanos 16. Rapidinho, me ajuda aí. Rápido. Romanos 16, o verso 17 e 18, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. E nós, ao contrário desta recomendação, o que é que alguns de nós, de que forma que agimos? Lembra ontem uma das lições sobre lealdade? Nós ficamos com peninha do rebelde, né? Nós passamos a mãozinha por cima deles. Oh, tadinho. Tadinho, irmãos. Tadinho. É demônio que está ali. Tem tadinho. Ele vai colher exatamente o resultado do seu plantio. A Bíblia nos manda, assim, termos cuidado com esse tipo de gente e nos afastar deles. Segundo estágio, ofensa. O espírito de ofensa abre portas para o espírito da traição. Reconheça os machucados. Liderança, reconheça lá alguém que está machucado lá dentro do teu departamento. Reconheça, como disse aqui o pastor, dentro da tua casa, dentro da tua família, os teus filhos estão machucados, a esposa está machucada. Reconheça isso. Trabalhe o perdão, porque uma pessoa machucada dentro de um sistema é um possível separatista, é um possível rebelde, é um rebelde em potencial. É preciso trabalhar. Absalão, ele foi um desses ofendidos. Feridas e ofensas conduzem as pessoas à estrada da deslealdade. E é preciso encontrar, trabalhar, curar e estabelecer harmonia para que o processo se afaste, para que o machucado saia da UTI espiritual, porque ele está na UTI, ele saia de lá e saia curado, para que ele possa dar continuidade
ao processo de ser servo. Terceiro estágio, a passividade. Hoje à noite nós vamos falar sobre o tema da mensagem é a intimidade passiva e ativa do homem de Deus. Mas lá o termo que eu vou usar de passividade é outra coisa. Esta passividade aqui é no sentido depreciativo. O processo da deslealdade, ela passa pela passividade. A passividade priva, a passividade inibe, a passividade rouba o conforto de servir. A passividade, ela traz desconfiança. A passividade gera timidez. A passividade rouba a alegria da diaconia, do servir ao Senhor, do servir ao irmão, do servir ao próximo. A passividade, paulatinamente, ela nos leva ao isolamento. A passividade. A neutralidade. O significado de passividade: incapacidade para a autodeterminação manifestada na passionalidade ou na abdicação da vontade livre e racional. Se você detectar um participante do teu departamento, da tua igreja, que ele antes ele fazia, e agora ele está no campo veio e fugiu a palavra, depressão. Ele entrou no campo da depressão, entre aspas, motivacional. Antes ele era aquele camarada disposto, agora ele está, vou pensar se vai dar para ir. Olha, a esposa está meio doente, o filho está meio doente, a sogra está querendo morrer, mas não morre, e o pai começa a achar caminhos para justificar a sua passividade, a sua falta de vontade. Cuidado com membros não envolvidos, irmãos. Membro lá da sua equipe, membros do ministério, pastor, que não querem se envolver, estão dentro do campo do sagrado, mas não movem a mão, não querem se envolver. Alguma coisa está errada. E eles começam a dizer, olha, eu não quero mais problemas para a igreja. Pastor, você é meu amigo, mas eu não quero mais problema. Me deixa só aqui no meu cantinho. Dentro do sagrado, deixa eu te dizer uma coisa, não tem cantinho. Dentro do campo do sagrado não tem campinho, não tem cantinho. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Aqui não é lugar, aqui não é spa. Aqui é lugar de ação. Aqui é lugar de envolvimento. Aqui é lugar de visão. Aqui é lugar de sentimento, de participar. Logo, a passividade é um estágio que ele deve ser colocado de lado. Saia disso. Identifique isso. Coloque o pé no freio. Volte atrás. A passividade é a porta da deslealdade. Pessoas não envolvidas quase sempre usam lupa. Aquele camarada meio míope, tem aquela lupinha, mas ele não é míope, não. Ele sabe muito bem. A lupa aqui é para poder começar a se aperceber de uma forma mais severa da falha do outro.
A quietude não é um bom sinal. De novo, nós voltamos lá para 2 Samuel 13, 28, 22, 28. A quietude não é um bom sinal. Não está em foco aqui alguém naturalmente controlado, porém quieto, que tem uma personalidade e que tem um caráter, né, controlado. Mas ele sempre foi assim. O que está em jogo aqui, em foco, é aquele extrovertido de ontem que intencionalmente se neutralizou, se desvinculando da equipe através da passividade. Ele simplesmente parou. O pastor está a 120 por hora. Ele está a 20. E não tem o que faça colocar o pé no acelerador. Porque ele está dentro do processo que eu coloquei, do processo da mutação, e ele próprio está sendo mudado. Ele é objeto da mutação. E é preciso reconhecer, de novo, colocar o pé no freio e sair. O quarto estágio crítico, a pessoa desleal não fica passiva sempre. O processo continua. E depois da passividade vem a crítica, porque um dos estágios da passividade é o benefício da lupa. Ele parou de correr. O líder está a 120, ele está a 20. O líder, às vezes, como foi dito aqui, não é perfeito, que ninguém é perfeito. Nós vamos, devido às muitas tarefas, os afazeres, as preocupações, as dificuldades, alguma coisa foge, alguma coisa escapa, porque nós não lidamos com a perfeição. Jesus não chamou perfeitos para o ministério. Jesus chamou homens e os capacitou, mas não retirou de nós. Entenda isso. Jesus não retirou de nós na hora do nosso chamado, na hora da nossa escolha. Jesus não tirou de nós a possibilidade das nossas fraquezas virem à tona. No mundo tereis aflições, ponto. Eu como pastor, você como ovelha, ou eu como subordinado pastor ao meu líder superior, nem eu, nem você e nem ele estamos ausentes da possibilidade de falharmos, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o passivo, ele usa o fato dele ter colocado o pé no freio e ele ter mais tempo. Agora, ele tem mais tempo disponível para começar a ver aquilo que o líder, devido aos seus muitos afazeres, não consegue ver. Porque ele parou e ainda está com uma lupinha na mão. Ele está só, te peguei. E ele entra no processo da crítica. O passivo entra na crítica. Este é o estágio da observação, ampliação e exposição das falhas do outro. Lidar com uma pessoa crítica é ruim, né? É nojento. Porque o camarada, ele não consegue olhar para si. A lupa que ele tem na mão não é para olhar para ele. Ele não consegue se ver, mas ele consegue enxergar todos que estão à sua volta. E cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, porque esse estágio é o estágio que potencializa a falha dos demais. Cuidado com o espírito crítico dentro de você ou em qualquer pessoa do departamento. Temos que ter cuidado com isso.
O valor da coisa depende do olhar com que você olha. Eu não sei como é que eu conquistei, depois de 56, né? 56 anos, eu não sei como é que ela cedeu ao meu convite. Eu vi o ver e aí fui atrás da primeira namorada que eu tive, que foi a Rode, e a convidei para comer uma pizza. E estamos comendo pizza até hoje. E eu não sei como é que ela veio. Camarada velho, feio, esquisito, pobre, sem dinheiro, pastor. E ela veio na minha lábia. Há 6 anos estamos casados, vai para 7. Mas dá para entender. Ela me olhou com olhos de simpatia. Ela me olhou com olhos de interesse. Ela me olhou com olhos de gentileza. Ela me olhou com olhos de amor. Ela não tem uma lupa na mão. Ela é careca. Não tem recurso. A lupa, ela potencializa isso, irmãos. E uma pessoa com lupa, dentro do estágio crítico, ela deixa de fazer parte da bênção, da vitória, para poder achar defeito no outro. Agora, o que está de errado nisso? Se Deus me chamou, me capacitou, me oportunizou estar no lugar sagrado, como é que o Silvio como é que ele pode ter o direito de ter uma lupa na mão e ficar apontando as minhas falhas? Não tem, né? Não tem. Então, meu amado, você não tem autorização, eu não tenho autorização dada pelo meu Senhor, nenhum de nós temos autorização, porque o Senhor não trabalha desta forma, Ele não trabalha com uma lupa, achando os nossos defeitos, Ele sabe que temos, Ele trabalha para que nós venhamos a ter compreensão de que não somos perfeitos, de que precisamos sempre estar melhorando. Mas o salmista já disse que os nossos pecados e as nossas ofensas, Ele jogou lá para trás. Ele não nos lança em rosto. Mas hoje algumas pessoas querem ter o direito de ter uma lupinha na mão e ficar nos esbarrando na parede. Cuidado, mano. Cuidado. O olhar participativo, se você olhar com olhos de crítica, você apenas verá imperfeição. Você nunca vai ver no teu líder, no pastor Cício, alguma coisa de boa. Você só vai encontrar defeitos. Só defeitos. Porque é a maneira como você olha. É a maneira como você está buscando solidificar o seu chão. É a maneira como você está querendo dizer a você mesmo que você pode. Mude a forma do olhar. Mude, saia do campo da crítica e passe a olhar com olhos participativos. Você está aqui, você faz parte. Você foi chamado, você foi colocado. Você pertence. Você é igual. Você é igual na falha, você é igual que não pode, você é igual porque não tem, você é igual porque não sabe, você é igual porque é pecador, você é igual porque é finito, você é igual porque é servo. Não tente assumir, não tente ser aquilo
que Deus não está permitindo que você seja, porque aqui dentro do campo do santo você é igual. Apenas você tem que reconhecer uma coisa: o Senhor chamou uns para. Lembra disso? O Senhor chamou uns para, disse Paulo. Então, tem o líder maior, foi chamado pelo Senhor. Tem o pastor auxiliar, foi chamado pelo Senhor. Tem o presbítero, foi chamado pelo Senhor. Tem o diácono, foi chamado pelo Senhor. Tem o líder de departamento. Cadê ele? Aqui da música. Está ali, foi chamado pelo Senhor. Mas tem aquele que toca o violão, tem aquele que toca esse negócio aqui, a bateria. Todos foram chamados, mas cada um dentro de um degrau. Cada um dentro de um patamar de autoridade. E esta autoridade, ela não foi colocada pela convenção. Esta autoridade, ela não foi colocada pelo pastor Círcio. Esta autoridade já está instituída por Deus. Ele apenas está no lugar dele, dado por Deus, para ser aquele que tem a palavra final enquanto representante de Jesus aqui. E nós precisamos, irmãos, entender, visualizar e aceitar e praticar essa escala de prioridade, de autoridade, de liderança, porque isso foi instituído por Deus. Isto é tão sério que quando eu bato de frente num líder, o líder sempre perde, né? Mas também ele tem a convenção por trás dele. Mas também ele tem um Joabe. Mas também ele tem o Silvio. Deixa eu te dizer, não tem Joabe, não tem Silvio, não tem convenção. Quando você se levanta contra aquele que Deus instituiu sobre você, você está se levantando contra Deus. É contra ele, porque a Bíblia diz, e ele deu uns para. Você não se levanta nunca contra homem, e sim contra Deus. E aí é que está o grande problema. Opa! Quem vence o Senhor? Sabe por que o último estágio é a pena de morte? Porque não tem jeito. Não tem jeito. A rebeldia não reconhecida, não trabalhada, não arrependida é morte. Não tem, pode ser quem for. Pode ser pastor Celso, pode ser pastor Cício, pode ser pastor Nilton, que hoje é nosso presidente, com muito orgulho disso, mas não botou o pé no freio, não voltou atrás, se entrou por esta jornada de mutação, ou se arrepende e volta e reconhece o que Deus faz e a primazia dele, ou então é morte. É a lei da semeadura. Não tem como. Vamos lá. Eu preciso correr. Isso ali é o quê? 11h20 já? Você está com fome, irmão? Diz assim para mim, dá palavra, pastor, dá palavra. Diz eu quero ver os corajosos. Fome da palavra. Aí eu vou até 1 hora contigo. Oh, glória. Porque se me deixar, vai embora. Oh, Jesus querido, vamos lá. Eu preciso de mais 2 estágios, pelo menos. A ofensa, a passividade. O próximo, a crítica. Agora vem o próximo. Esse é perigoso. Ai, ai, ai. O olhar participativo, o resultado será amor, concordância, bondade, respeito, perdão e plena participação. Mude seu olhar, meu irmão. Mude seu olhar. Tire a lupa da crítica e deixa o Espírito Santo trazer do colírio dos céus
para que você possa olhar com um olhar participativo, porque você faz parte, você não é um estranho, você está dentro. Porque eu estou falando para liderança. O envolvimento verá um possível resultado satisfatório. Eu aceitei o convite, estou aqui, fui orar, me preparei, porque eu estou, com certeza, fazendo parte de um processo que vai dignificar o teu ministério. Senão eu não estaria aqui. Se eu viesse aqui apenas me exibir, apenas trazer aqui alguma coisa, seria perca de tempo. Mas o meu envolvimento, eu estou olhando com olhar participativo, e o meu envolvimento é para um resultado satisfatório. Este estágio dentro do processo levará o mutante ao próximo nível, a dissimulação. O que é dissimulação? Ontem já disse, repetindo, ocultação para o indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipocrisia, fingimento. O quinto estágio político. Este é terrível. Todos são perigosos, mas esse aqui, o estágio político. A estratégia do mutante nesta fase é agrupar o maior número possível de pessoas sob sua liderança e difundir suas ideias e filosofias sempre de forma e propósito desleal. Esse é o politiqueiro. A política, irmãos, é a arte do governo, né? A arte de governar. Alguma coisa errada em o líder ser político, na acepção real da palavra? Não, ele precisa ser político. Ele precisa ser. Sem a política nós não governamos. A política é a arte do governo, é a arte do relacionamento. Só que quando esta política, esta arte do relacionamento, ela está dentro de um processo de mutação, ela está dentro de um processo de deslealdade, de rebeldia, toda esta arte, ela é usada para o mal. Olha para a política hoje, aí do nosso Brasil. Isso é política de forma incoerente? Não, é um absurdo. É um absurdo. Eles estão agindo em causa própria. Grupos que se unem para salvar a própria pele. As instituições foram aparelhadas. A grande maioria da nossa liderança está corrompida no sentido político nacional. STF, comunista, socialista e por aí vai. Uma nojeira. Então, se é nojeira, vão sair de lá. A estratégia do mutante nesta fase é agrupar. E algumas estratégias aqui, 4 delas. Eles são amigos. Eles chegam perto de você, querem saber a tua opinião, com um sentimento de humildade, de piedade, conforme diz Paulo lá. Eles querem saber a tua opinião, sabe para quê? Dá para imaginar? Não é porque ele está pensando em você, Job. Não é porque ele quer te ajudar. Não é porque ele quer te fazer subir um degrau. Não é isso. Ele quer saber a tua opinião simplesmente para poder te manipular. E aí ele se torna seu amigo. Amiguinho. Amigo da onça, amigo do capeta. O sentimento dele é de rebeldia, é de deslealdade. Ele te procura com sentimento. Mas lembra do bipolar? Ele está dentro da esfera do bipolar espiritual. Ele é um dissimulado.
Ele é um hipócrita. Em segundo lugar, são dissimulados, sempre agradando a sua presa, sempre agradando aqueles que eles querem dominar. E eles agem desta forma, porque eles estão buscando parceiros para serem enquadrados na sua coluna, que eu vou explicar daqui a pouco, na sua quinta coluna. Eles precisam que o número cresça, porque quanto mais gente, eles acham que a vitória deles depende do quanto eles vão agregar ao lado deles. Só que eles esquecem que tanto ele quanto todos que entrarem neste caminho morrerão, espiritualmente falando. Não tem como sobreviver, porque aqui, este campo aqui, ele não aceita contrariedade. Este campo aqui, ele não aceita oposição. Este campo aqui, ele não aceita deslealdade. E aí, apenas relembrando você disso, não é o meu amigo pastor Cício, que faz parte da minha história, quem determina, é quem o chamou que determinou. Aleluia, é isto, aleluia. O objetivo principal da sua dissimulação é dar volume ao ato da traição. Você já percebeu isso? Que nenhum desleal dentro da igreja, ele enfrenta o pastor sozinho? Já viu isso? Já viu isso? Ele sempre consegue criar, formar uma quinta coluna, um grupo com ele. Nunca vai sozinho, porque uma das atitudes de caráter dele é a covardia. Ele não anda sozinho, ele precisa de leão de chácara, ele precisa de alguém para lhe dar um incentivo, lhe dar a força, achando que estas pessoas irão ajudá-lo a conquistar os seus objetivos. Absalão executou o seu plano através da dissimulação. O que Absalão fez? Está lá em 2 Samuel 15:3. Segundo livro de Samuel. Ele assentou-se à porta da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele estava contra o rei, que era o seu pai. E aí, quando entrava um camponês, ele chamava o camponês, abraçava o camponês e dizia: olha, eu sinto muito dos teus problemas. O que é que eu posso te ajudar? Porque o rei não tem tempo para você. Politiqueiro, dissimulador, hipócrita, pérfido, fingido. O rei nem sabia. O rei só soube depois que ele estava fazendo isso. Porque o rei estava cuidando das suas atribuições no palácio. Assim, meu irmão, o rei aqui é a figura do pastor. O pastor está dentro do sagrado cuidando das suas funções. E como disse anteriormente, às vezes escapa alguma coisa. Ele não sabe, ele não viu, ele não ouviu. E aí um Absalão da vida senta-se na porta do templo e começa a chamar atenção com um sentimento de dissimulação, fingido, hipócrita. E começa a criar esta quinta coluna. Gente com revolta. Gente que não sabem da situação, não conhecem a perfeita situação e começa a fazer parte do exército da rebelião. Sem saber, em muitos casos eles começam sem saber. E a história de Absalão foi essa. Ele saiu para guerrear com um grande número, e diz o escritor que eles
eles não sabiam da causa. Eles foram juntos, mas não sabiam por quê. Apenas estavam junto com a turma. Irmãos, vamos ter cuidado com isso. Pessoas desleais são indiciosas ao abordar falhas dos seus líderes. Indicioso, que arma ciladas, engano, traição. Que parece benigno, pode ser grave e perigoso. E aqui eu lembrei da palavra bipolar. Né? A pessoa que sofre disto é uma pessoa que está normal. De repente, tu olha para ela, ela quer te avançar. Mudou completamente. Eu tinha um casal assim lá na igreja. Ela era bipolar. Um amor de pessoa. Formada, professora. Mas estava encostada exatamente por isso. Era um amor de pessoa. E, de repente, no outro dia, ou uma hora depois, um minuto depois, não dava mais para ficar perto dela. Ela queria te agredir. Ela achava argumentos para te ferir. Assim, irmãos, é no campo espiritual, o bipolar espiritual. Aquele camarada que está, que é fingido, que é hipócrita, duas caras, sem caráter. Ele tenta de todas as formas poder te alcançar. Agem através da dissimulação com perguntas traiçoeiras. E agora, deixa eu ver se você já foi, entre aspas, cantado por algum bipolar. Eles agem através de perguntas traiçoeiras. O que você achou do culto hoje? Nós somos fiéis à teologia, à Bíblia, somos uma igreja bíblica. Eu não estou vendo milagre dentro da igreja. O que tu acha disso? Sem vergonha, corrupto, dissimulado, desleal, traidor. Está agindo de forma política. Ele quer colocar você dentro do seu exército. Reconheça isso, meu irmão. Reconheça isso. Você está dentro, você faz parte. Você deve conhecer. Porque você foi escolhido para estar aqui. Você não pode dar uma de inocente. Ser tão simplesinho assim, ser tão bobinho assim, de cair nessas artimanhas. Você observou que muitas pessoas estão saindo da igreja? O que está vendo? Acho que o nosso pastor está viajando muito. Você não acha, não? E uma que geralmente eles usam. Dizem que o salário do pastor, é estratosférico. Será? A humildade estampada. Sabe quem é que faz isso, irmãos? É o chefe da rebeldia, é um demônio que aquela pessoa está alimentando na alma dele. Ele entrou dentro desse processo. Ele entrou dentro desse processo. Se ele já está aqui, ele já está no 5º estágio. Está quase chegando lá. Ao ouvir algo assim, ou similar, desconverse, mude de assunto, seja franco. E diga para ele, meu irmão, murmuração aqui, não. Sou teu amigo, mas não quero participar disso. Não aceito que você fale desta forma, desse jeito, aqui dentro da minha casa. Contra o pastor, contra teu líder, contra fulano, contra o prefeito, contra seja lá quem for. Eu não aceito, a minha visão é diferente, porque eu faço parte. Eu estou junto. Eu estou recebendo a bênção dele. Eu estou embaixo do amparo espiritual dele.
E eu não quero que você entenda que eu faço parte disso. Mas sabe o que a grande maioria faz, irmãos? Baixam o olhar. Não tem ousadia. Não tem ousadia de oferecer o contraditório. Não tem a ousadia de combater a ideia maléfica da rebeldia. Não conseguem. Por dois motivos. O primeiro, porque não tem convicção própria, não tem convicção plena. E o mais triste, o segundo, porque estão alimentando a rebeldia junto. Isso é triste, pastor. Isso é triste. Isso é muito triste. Ou não tem convicção, ou estão alimentando. Eu tenho que parar, né? Meu Deus. Ai, que pena. Um outro estágio, outras perguntas dentro do estágio político das meias-verdades. Em segundo lugar, você poderá dizer a eles, ou você poderá ter a consciência disso, que discuti-los, estes assuntos, num contexto de dissimulação, abrirá um alçapão embaixo dos seus pés. Caia fora, meu irmão. Fuja disso. Não permita, não. Areia movediça embaixo dos seus pés, não. Fuja. Porque estes assuntos aqui dos quais usei como exemplo, ou qualquer um outro, não nos cabe discuti-los. Se tem um lugar para discutir este assunto, é aqui, ó. Aqui dentro. E não ali fora. Ali é dissimulação. Aqui é participação. Diferente. É preciso entender isso. Aqui tu discute. E aqui não tem problema. Ali tem. Aqui alguém está querendo número. Te contar como um número. Ah, eu tenho 5 já. Tenho 10. Tenho 15. Daqui a pouco eu vou enfrentar ele. Já estou com 15. Daqui a pouco eu tenho uma igreja. Mas não sabe essa turma que lá não tem pastor. Não sabem eles que lá não tem a graça. Não sabem eles que neste mundo terrível lá não tem o Espírito Santo. Não sabem eles que lá a palavra que pregam é uma palavra vazia, que não tem consistência. O estágio político da deslealdade surgem 3 frases adocicadas, predileta dessa gente. A primeira delas, várias pessoas estão dizendo isso ou aquilo. Alguém já usou essa frase para você? É a segunda frase que eles adoram. Muitas pessoas estão dizendo isso ou aquilo. E a terceira frase, adocicada, todos estão dizendo isso e aquilo. Do nosso pastor, da regente, ou do regente da orquestra, ou da irmã do circo de oração, sabe? Está todo mundo contra a Mariazinha, estão dizendo isso e aquilo. Estágio político. Estágio da dissimulação, do fingimento, da hipocrisia. Porque o que ele quer é arregimentar, é ganhar gente para a sua questão.
Qual seria a resolução para tal situação? Tem uma coisinha que eu preciso dizer antes para você, peraí. Eu já estou me complicando porque eu já estou pensando no horário. E aí já... Este estágio produz rupturas na unidade, desestabilização à igreja, inibição à expansão do trabalho, desconforto na confraternização e complicações ao corpo diretivo da igreja. Qual seria, então, a saída, a resolução? Jamais relativizar o problema. O que é relativizar? Descrever algo relacionando uma coisa com outra, não admitir ou tomar como absoluto, completo. Irmãos, esse é o grande problema hoje da nossa sociedade, do homem, da política. Tudo é relativizado. Deus é relativizado nas universidades. Jesus é relativizado. E o pior de tudo é que quando eles relativizam, eles estão no mundo, a Bíblia diz que quem está sujo, suja-se mais ainda. Não há nada de novo nisso. O grande problema da atualidade é que a igreja está absorvendo. Lembra lá no meu convite, tendo que eu falei sobre isso? Que a igreja está absorvendo determinados comportamentos, e um desses comportamentos é que nós estamos relativizando a atividade espiritual dentro da igreja. Que isto é impossível relativizar Deus, é impossível relativizar a palavra, é impossível relativizar a autoridade constituída por Deus, é impossível relativizar o pecado. O que é pecado é pecado. O que é contravenção espiritual é contravenção espiritual. Não tem jeito de relativizar. Mas nós estamos relativizando. Não, o pastor não está entendendo. Relativizou. Não. Pastor Adilson, gosto muito dele como vice-presidente, uma bênção, mas ele não está entendendo. Relativizou. O Joabe, garoto bom, tem um futuro brilhante. Mas esse mais chama-se relativismo, comparação, não aceitação do pleno. Relativizou. E nós, irmãos, estamos trocando. E o pior disso é que a relativização leva a um comportamento diferenciado. Sabe qual é? É rejeitar o absoluto e dar preferência, como o nome diz, ao relativo, ao segundo plano. E qual é o segundo plano disso aqui? A deslealdade. A deslealdade. O relativismo, ele explora a deslealdade, a hipocrisia, a meia-verdade, o politicamente correto. Enfrentá-lo com convicção. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia lá, 1 Samuel 15. Eu acho esta a melhor, ou a segunda melhor expressão bíblica, porque a primeira expressão bíblica contra o relativismo foi Jesus quem disse: e a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso, o que sair deste campo é de procedência maligna. Ponto. Isto é pleno. Isto é 100%. Foi Jesus quem determinou. Agora, antes de Jesus dizer, olha o comportamento de Samuel. Samuel teve seus problemas. Nós ouvimos isso aqui ainda, hoje. Né?
Mas, olha o que ele disse aqui, 15, 25 e 28, diante do rei Saul. Ele disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Disse na cara do rei. O rei fez o que não era para fazer. Deus trabalhou com ele. Ele correu ao profeta sacerdote e pediu misericórdia. E aí o profeta disse: eu não posso te ajudar, meu filho. Samuel não baixou a cabeça. Samuel não relativizou. Samuel não deu uma de politicamente correto. Ele poderia ter amenizado a situação do rei. Ele tinha autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus iria respeitar a sua posição se ele relativizasse. Só que ele iria sofrer as consequências. Quem planta, colhe. E aí Samuel disse: não, espera aí. Saul, Deus rasgou, Deus tirou, Deus te arrancou do trono. E eu nada posso fazer. Você está colhendo o que você plantou ontem. O contexto geral sempre é o bem-estar da igreja. Segundo Dag, o que escreveu o livro Lealdade e Deslealdade, que é a base do nosso argumento aqui, ele diz: livre-se do rebelde. Livre-se. E qual é o argumento que ele usa? Manter Absalão no meio da igreja é perigoso. É destrutivo. E aqui, pastor Cirso, como eu também me coloco às vezes dentro desse sentimento, nós ficamos com um pouquinho de pena. Nós achamos que nós fomos chamados para consertar tudo. Nós achamos como líder que nós temos que tentar apaziguar tudo. Mas aquilo que Deus já rejeitou, foi esse o sentimento de Samuel. Foi isso que Deus colocou no coração de Samuel. Samuel, eu já rejeitei. Samuel entendeu isso e disse: Saul, Deus rasgou de ti, Deus tirou de ti, Deus te arrancou do trono de Israel. E eu não posso fazer nada. Logo, irmãos, logo liderança, logo fiéis do Senhor, tenha convicção plena de quando Deus traz à luz um rebelde, já no final dos estágios, não terá mais conserto. Não será eu como pastor que vou tentar arrumar. Não será eu que vou tentar arrumar um purgatório espiritual para ele. Não existe purgatório espiritual para o rebelde. A rebelião, a soma é a morte. Não tem mais o que fazer. Pastor, como você é radical? Convicção plena. Isso não é radicalismo. Isso é Bíblia. Isso é entendimento. O sexto engano. O sexto estágio, engano. Jesus, que pressão que eu fiz agora no chefe, hein? Sexto estágio, engano. Algum dos enganos na estrada da deslealdade. O mutante engana-se ao pensar que é maior do que o seu superior, o seu líder ou o seu presidente. E eles acham isso. Eles são tão burrinhos, desculpa a expressão, irmãos, porque todos nós somos jumentinhos de Jesus, mas eles são jumentinhos do capeta. E são tão jumento do capeta que eles pensam que eles vão conseguir puxar o tapete. Eles pensam que vão conseguir sentar no trono aqui do sagrado. Eles pensam que vão conseguir depor o pastor. Eles pensam que vão conseguir depor qualquer líder. E eles agem para tal.
Eles se enganam. Jesus disse assim, ó, e uma das razões é o ciúme e a inveja. A coluna principal do engano é o ciúme e a inveja. Porque eles acham que podem ser melhores, pregar melhor, administrar melhor, ser melhor do que o seu líder. E Jesus disse uma coisa assim, ó, João 14:12. Eu tenho feito, mas vós fareis obras maiores do que eu tenho feito. E isto é uma faca de dois gumes. Eu, como líder maior, não posso ficar enciumado do meu subalterno. Se ele faz ou não melhor do que eu. Se ele prega ou não melhor do que eu. Se ele dirige ou não a congregação melhor do que eu. Eu não tenho que me preocupar com isso. E do outro lado, o liderado não pode se arrogar. Ele não pode se arrogar no direito de pensar, agir e falar que ele é melhor do que o seu líder. Porque naturalmente, se escolher os caminhos corretos, será. Não é isso o que o Senhor quer para o Joabe? Que ele seja melhor do que você? Que ele fale mais do que tu? Que ele administre mais do que tu? Que ele tenha maiores condições do que você? É isso, meu irmão. Eu tenho 3 filhas, 2 escolheram o ministério. O que é que eu quero para elas? Que elas possam, que os maridos possam ser homens verdadeiramente de Deus, que possam ser melhores do que eu, que possam fazer muito mais do que eu. E eu não posso ficar enciumado disso. Mas o grande problema dessa gente é exatamente o demônio do ciúme e da inveja, porque eles acham que podem suplantar o seu líder. Contando uma experiência aqui para nós encerrarmos, eu sofri um pouco. Eu gostaria que essa parte depois não fosse editada, tá? Porque ainda estou vivendo o problema e eu creio que isso vai cair na mídia e vai ficar ruim. Muitos mutantes enganam-se ao pensar ser maior do que o seu superior, líder, pastor ou pastor presidente. Jesus disse o contrário. Os seus discípulos seriam maior do que ele. Em que sentido? Vamos ver. Jesus teve 12 discípulos apenas, um traidor. Isso quer dizer que nós vamos ter muito mais discípulos e muito mais traidores. Não se engane. Jesus teve um Judas só no seu ministério. Você no seu pode ter 2, 3, 4, 10. Ele disse, ó, vocês vão fazer coisas maiores. Vão ter coisas maiores. Eu trabalhei com um homem de Deus lá no Vale do Paraíba, em Taubaté, pastor José Ezequiel da Silva. Assim que eu me formei, uma semana depois ele apareceu no seminário e me convidou para trabalhar com ele. Porta de Deus! Uma semana formadinho, com o canudo na mão, lá em São Paulo, era daqui, mas estava lá, a porta abriu lá e eu fiquei. José Ezequiel da Silva. Sabe quantas cidades ele tinha acoplado ao ministério dele? E não era convenção, era só uma igreja. Era só uma igreja. Ele tinha 25 cidades acopladas a ele. E não era ministério, ele pertencia ao ministério de Santos. Ele não era ministério, nunca quis formar ministério. Ele era um pastor. Por que isso, pastor? Porque lá em São Paulo é um pouco diferente daqui. Lá vai lá um cidadão, abre uma igreja, forma um trabalho, daqui a pouco ele quer ir embora, ele vende.
Ele vem da igreja, vem dos membros, vem tudo junto. Está aí, é o pacote inteiro. E o pastor Ezequiel ia comprando. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe onde que esse pastor morava? Na beira da rodovia Presidente Dutra. Quem sabe? Quem já passou lá sabe que aquilo é um inferno. É um inferno. O dia é dia e noite. Milhões de carros e caminhão passando. O pastor Ezequiel morava ao lado da marginal da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. Morreu pobre. O telefone que ele tinha era da igreja. O carro que ele tinha era da igreja. E nos 2 anos que eu passei como tesoureiro lá dele, uma experiência fantástica que eu tive, o salário dele, quem pagava era eu. Ele não botava a mão no dinheiro da igreja. E era um homem que tinha 25 cidades, cada cidade tinha 10, tinha 15, tinha 20, tinha 30 congregação. Era um homem que tinha milhares de pessoas embaixo da sua autoridade. Maior do que Jesus. Maior do que Jesus. Jesus não saiu mais do que 300 quilômetros da sua casa, da sua residência. Em quantos países você já foi, pastor Cícero? Alguns homens já viajaram o mundo pregando. Esse jumentinho aqui já esteve no Malawi, na África. Já estive lá pregando. Isso me faz superior ao meu líder Jesus? Me ajuda aí, irmão. Isso, ri comigo. Jesus não teve escritório, não teve igreja, não teve carro, não teve casa, não teve celular, não teve iPad, não teve notebook. Hoje todo mundo tem essas coisas. Isso nos faz superior a Ele. Jesus ressuscitou 2 pessoas no seu ministério. Diz de Smith Williston que ele ressuscitou 21 pessoas. Schmidt é superior a Jesus. Jesus morreu assassinado. Muitos pastores têm um funeral de estadista. Morrem em berço de ouro. Isso não faz esse pastor superior. Jesus morreu pobre. A única coisa que ele tinha foi sorteado na hora da sua morte, sua túnica. E nós? E nós, irmãos? Isso faz nós melhor do que o nosso líder? Nenhuma liderança, por maior que seja, não suplantará Jesus. Ele continua sendo o Cristo, Ele, o Rei, o Filho de Deus, vivo, a vida, o eterno. Eu e você, grandes e pequenos líderes, mortais e servos inúteis. E esta realidade não mudará. Por mais que se faça, por maior grande que seja, não vai mudar. Ele continua sendo o Cristo. E nós continuamos sendo inúteis.